Como olhar de maneira espiritual para a morte? A morte é algo que nem todos compreendem. Nem todos entendem a morte. Alguns encaram a morte como a pior tragédia do mundo. Além do mais, aquela pessoa que ela ama acabou de morrer. Mas eu quero falar para você que a morte, ela não existe para aqueles que estão em Cristo. E é uma verdade. Nós estamos a cada dia caminhando para a nossa morada celestial. Mas poucas são as pessoas que têm esse olhar espiritual em relação à morte. O apóstolo Paulo, ele disse algo interessante, profundo aqui na primeira carta dele, no capítulo 2 de Coríntios, no versículo 14, bem aqui na parte B desse versículo, ele fala o seguinte: parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é quem podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. A morte para alguns pode parecer loucura, sim. Por quê? E ela só pode ser entendida de maneira espiritual. Não tem como você entender sobre a morte se não for de uma maneira espiritual. Então você precisa entender o seguinte: existem dois tipos de cura: a cura temporária e a cura definitiva. Quando você entende que existe esse princípio de Deus sobre a cura temporária e a cura definitiva, você passa então a entender de uma maneira espiritual a morte. A primeira coisa que você entende é que a morte não existe, que nós viveremos para sempre. Que nós, a cada passo que estamos dando nesta vida, é um passo em direção à eternidade. Então, quando uma pessoa passa por um processo longo de oração, por alguém que ela ama, pede muito a Deus que Deus cure ela, que Deus restaure a saúde daquela pessoa. Pedimos com tanta fé, mas você percebe que essa pessoa não foi curada. Essa pessoa acaba morrendo fisicamente. E aí, você quer culpar alguém. A culpa pode ser do médico que não teve uma atenção maior. Talvez você vai dizer que a culpa, muitos vão culpar o hospital, porque é o pior hospital do mundo. Alguns irão culpar os familiares que não prestaram socorro na hora certa, que não deram atenção, que não ajudaram financeiramente a financiar e a pagar os medicamentos necessários. E a maioria vai culpar a Deus. Percebe? A pessoa sempre vai buscar um culpado. E eu quero falar para você, pare de buscar culpado. Ninguém tem culpa do que aconteceu com aquela pessoa que você ama, principalmente Deus. Deus não é culpado. Aí você diz, mas por que Deus não curou então? Deixa eu te falar, Ele curou. A questão é que você não está entendendo a cura de maneira espiritual, como Paulo falou. Você não está entendendo que tipo de cura Jesus operou na vida da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu irmão, do seu parente, que você pensa que ele morreu. Fisicamente, sim. Talvez você não entendeu ainda, de maneira espiritual, que você esperava, na verdade, a cura temporária, porque nós herdamos uma maldição do pecado, que é uma maldição adâmica, esse pecado de Adão. Por ele entrou o pecado no mundo e a maldição. Por isso que o homem fica doente. Por isso que a carne fica doente. Percebe que você já foi curado de várias enfermidades, dor de cabeça, dor de dente, dor no braço, dor no corpo, outras enfermidades um pouco bem mais graves, mas você foi curado e você está vivo. E isso não significa que você não vai ficar doente, que você não vai sentir algum tipo de dor. Por quê? Porque Deus curou você, Jesus curou você, mas a cura que Ele operou em você e em mim, que estou agora respirando e gravando esse vídeo, é a chamada cura temporária. Esta é a cura temporária. Esta é a cura, porque cura temporária? Porque no espaço de tempo que nós temos de vida nessa terra, determinado por Deus, esta é a cura temporária para nós vivermos aqui. Então, nesse espaço de tempo que estamos nessa terra, debaixo do sol, é o tempo em que Ele vai nos manter abençoados. Ele vai sempre estar tratando do nosso corpo e curando as enfermidades que vêm assolar e atacar o nosso corpo.
porque o mundo jaz o maligno, o mundo é do maligno, o mundo tem muitas coisas tenebrosas, terríveis lá fora, são epidemias, doenças, são várias coisas que vêm atacando e ferindo o corpo humano, mas isso tudo é por causa do pecado, mas em Cristo tudo isso já foi perdoado, já foi resolvido. Agora não há mais maldição do pecado sobre nós. Mas então por que nós morremos? Porque ainda estamos aqui nessa carne. Enquanto vivemos nessa terra, o homem vai passar pela morte física, tá bom? Mas enquanto você estiver vivo, você vai sim passar pela cura temporária, tá bom? Você já foi curado, você já recebeu essa cura temporária várias vezes, né? E você esperava confiantemente por essa cura, que ela acontecesse na vida daquela pessoa que você ama. E por você não entender sobre a cura definitiva de maneira espiritual, você acabou culpando Deus, porque Deus não me ouviu, porque Deus foi injusto comigo, Deus não me ama, estou chateado com Deus, estou revoltado com Deus. Eu falo para você com o coração com lágrimas, porque recentemente, enquanto eu gravo esse vídeo, eu recebi uma notícia com uma mulher muito amada, uma mãe de coração, uma irmã amada, uma irmã querida, a Maria Tavares, uma irmãzinha muito amada, caminhou por muito tempo ao meu lado aqui em Goiânia, agora ela tinha ido para São Paulo morar com seus familiares e agora recentemente eu recebo a notícia que ela morreu. Mas quando alguém fala para mim, fulano morreu, eu digo na hora, ela não morreu, ela está viva. Não existe morte para quem está em Cristo. É só uma passagem terrena para a vida eterna e nós vamos reencontrar um dia. Então eu gostaria muito que você olhasse de maneira espiritual para a morte. Como que eu vou olhar para a morte de maneira espiritual? Olhe para ela e entenda que aquilo que para muitos é morte, para Deus é cura definitiva. Cura definitiva porque lá no céu, no paraíso, não existe mais doença, não existe mais maldição, não existe nada que existe nessa terra, não existe no céu. Lá é tudo maravilhoso, na presença gloriosa de Deus. Esta é a cura definitiva. Por que definitiva? Porque nunca mais haverá doença naquele corpo, aquela pessoa nunca mais vai ficar doente, nunca mais morrerá. Por isso, cura definitiva. Você precisa olhar para a morte de maneira espiritual, entender que essa morte não é, para alguns é morte, mas para Deus é cura definitiva. A sua mãezinha querida foi curada definitivamente. Agora está completamente sarada lá no paraíso com o Mestre, caminhando com ele nas ruas celestiais. Ela foi curada definitivamente. Seu pai, seu irmão, seu parente, seu amigo, foi curado. Seu pastor, sua pastora, foi curado definitivamente. Então, meu amado, eu estou aqui através desse vídeo, trazendo para você esse entendimento espiritual, para que você olhe para a morte de uma maneira espiritual. Tá bom? Eu creio que essa palavra esclareceu muita coisa. Agora você entendeu que existe a cura temporária e a cura definitiva. Essa é a maneira de Deus fazer. Essa é a maneira de Deus tratar com o homem. Então, pare de culpar a Deus por aquilo que você não entendia ou não entende. Até hoje você não entendia. Agora você tem um entendimento espiritual. Eu gostaria muito de pedir para você que, assim como você precisava entender de maneira espiritual sobre a morte, e agora você entende, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com aquelas pessoas que também precisam entender e olhar de maneira espiritual para a morte, tá bom? Ela precisa entender que existem esses dois tipos de cura, para que ela possa seguir com a vida, encarar a situação de forma espiritual. Que o Espírito Santo traga discernimento, revelação para todos que assistirem esse vídeo. Então compartilhe com a sua família, compartilhe com as pessoas. Talvez recentemente você perdeu um ente querido, ele morreu fisicamente. Então vai lá, pega esse vídeo, compartilhe com seus familiares, pode colocar até na tela ali da televisão, né, da sua Smart TV, para todos na sala entender esses princípios de Deus. Que nesse momento aí onde vocês estão, vocês recebam paz do Espírito Santo, recebam entendimento espiritual para olhar para essa morte de maneira espiritual, tá bom? Em nome de Jesus, esta é a minha oração. E você também pode compartilhar com pessoas
aleatórias, pessoas nas redes sociais, que você fala, não, eles precisam entender este princípio de Deus, tá? E por quê? Porque nós estamos hoje num cenário pandêmico, né? As pessoas estão vivendo um momento muito triste, que a cada dia a notícia de pessoas que morrem, pessoas muito perto da gente morrem, então é preciso ter esse entendimento espiritual. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fique na paz e na maravilhosa graça de Deus.